Oi pessoal, aqui é o Rafa. Hoje eu vou explicar para vocês o que é Data Science. Vamos lá? Antes de começar a falar propriamente o que é Data Science, eu sempre gosto de ir nas origens, de onde tudo começou. E o termo Data Science, pelo menos em termos de publicação, a publicação que é considerada assim, a primeira a falar isso formalmente, ou mencionar esse termo, né, Data Science, ela data de 2001. Ela foi publicada por um estatístico chamado William Cleveland. Vou deixar linkado aqui o link do artigo e algumas referências para quem tiver um pouco mais de interesse em ver o artigo que ele publicou. Mas o artigo em si é um artigo bem simplório, né? A ideia dele era fazer um artigo expondo com alguns argumentos porque o departamento de estatística lá da faculdade dele deveria investir em uma nova ciência, segundo ele, uma ciência voltada para lidar com dados, e ele cita 6 grandes áreas de investimento. O que é muito curioso desses aspectos da ciência é que dentre essas 6 áreas, né, que ele citou naquela época, há mais de 19 anos atrás, né, quase 20 anos atrás, é que dessas 6 áreas, 3 hoje são os pilares da ciência de dados que a gente conhece hoje, que são elas a multidisciplinaridade, o desenvolvimento de métodos próprios, métodos matemáticos, e a computação própria para lidar com grandes volumes de dados. E isso tudo está naquele embrião, naquele artigo, e é interessante fazer um paralelo agora como nasce uma ciência nova, um campo de estudo novo, né? Existe muita controvérsia ainda se a ciência de dados de fato é uma ciência autônoma, mas certamente é um campo de estudos autônomo, isso é indiscutível. Com certeza, esse movimento que começou há cerca de 20 anos atrás não tem mais volta. E o paralelo que eu gosto de fazer é sempre com a engenharia. Em 1687, o Isaac Newton, um dos maiores gênios da humanidade, se não o maior gênio pesquisador da humanidade, ele publicou um livro chamado Principia, onde tem as bases da física moderna. Física moderna não no sentido de acadêmico, né? Porque física moderna ela tem uma outra conotação. Física moderna eu quero dizer a física que a gente utiliza hoje em dia, por exemplo, nos cursos de cálculo. Ele cria uma matemática porque ele queria resolver problemas práticos. E aquela matemática que um físico como Isaac Newton criou, anos mais tarde, foi dar origem à engenharia, todas as engenharias modernas que a gente conhece. E o Newton ele foi tão influente que existem relatos ainda dele atuar, por exemplo, como economista. Não à toa, em economia se estuda muita matemática, muito cálculo, né? Minha formação básica foi em economia, então também, assim como engenheiro, tive muito cálculo. E o cálculo, por si só, hoje ele é estudado como área de pesquisa na matemática, porém, outras áreas utilizam cálculo no seu dia a dia. Para isso existem métodos próprios, existem maneiras de atuar, e é o caso da engenharia. A engenharia civil utiliza o cálculo e tem seus métodos próprios. Engenharia elétrica também utiliza cálculo, matemática, álgebra linear, uma série de matérias base, mas tem seus métodos próprios. E nada é muito diferente com o que está acontecendo com a ciência de dados nesse exato momento. Ela começa dentro do departamento de estatística lá na Universidade do Cleveland e vai para o mundo como uma ciência autônoma, como uma ciência que tem seus próprios métodos, que tem seus problemas de interesse e tem as suas aplicações práticas. Certo. Mas você deve ter reparado uma coisa esquisita, né? Que eu falei a questão das datas. O Cleveland publica em 2001 esse termo, então dentro da academia, dentro da pesquisa, dentro do ambiente universitário, já se discutia Data Science desde 2001, pelo menos, né, há mais de 20 anos, porém, você só ouviu falar, ou essa ciência só teve uma explosão nos últimos 5 anos, de 2015 para cá. Por que vocês acham que aconteceu isso? E a resposta está aqui nesses 2 gráficos que eu vou colocar aqui, que vocês vão estar vendo agora. Um é o volume de dados que a humanidade conseguiu gerar nos últimos 5 anos. Como vocês podem ver, é uma curva exponencial. Nunca a humanidade gerou tanto dado assim. E outro fator é o processamento computacional. Isso que eu estou falando de hardware físico, né? Não adianta só a gente ter todo esse volume de dado se não existe computador, se não existe máquina capaz de processar esses dados. Então, esse movimento de aumentar o número de dados disponíveis e, em paralelo, aumentar o poder computacional, junto com um movimento que já tinha na academia, não nos últimos 20 anos, né, mas eu digo nos últimos 40, porque se a gente for olhar os primeiros métodos escritos que a gente utiliza hoje em dia em Machine Learning, em Data Science,
eles datam da década de 80. As primeiras pesquisas, ou essa agenda de pesquisa sobre IA, era da década de 50. Nos próximos vídeos eu vou fazer um apanhado geral sobre literatura, sobre a história, explicando os grandes marcos sobre a ciência de dados, sobre IA no geral, que são dois ramos que hoje ainda não está muito claro a separação entre eles. Com inteligência artificial, hoje eu posso falar para vocês, eu só conheço pessoas que estão na academia e que trabalham como pesquisadores. Quem aplica a IA são pessoas que estão nos departamentos de ciência de dados nas grandes empresas. Então, hoje, o profissional que lida com IA, na prática, aquela IA fraca que eu já expliquei para vocês no vídeo sobre inteligência artificial, é o cientista de dados. E dentro da ciência de dados, existe uma grande know-how, uma grande gama de aplicações possíveis. Eu tenho certeza que todos vocês já conseguiram, já se depararam com alguma dessas aplicações, já estão lidando, vivendo essa transformação, e com certeza a ciência de dados vai afetar a vida de todos vocês daqui para frente. E agora eu separei alguns exemplos relativamente interessantes para mostrar para vocês onde a ciência de dados está atuando, o que ela está fazendo por nós, né? Onde ela vai impactar na minha vida. A primeira área que eu quero trazer aqui para vocês é finanças. Finanças é uma área bem tradicional e uma aplicação bem batida, vamos dizer assim. Todo cientista de dados que entra na área de finanças, pelo menos tem que estudar esse exemplo, é o exemplo de alocação de crédito. Como é que funciona esse exemplo? Imagina vocês que antes da revolução computacional, para receber crédito de uma grande instituição financeira, você tinha que ir num banco, falar com o gerente, explicar para que você queria o crédito e o gerente decidia ou não se te dava esse crédito. O que o setor bancário fazia nesse caso? Ele criava gerentes com expertise do business das pessoas. Então vamos supor que você fosse um pintor e precisasse de crédito para conseguir comprar o seu material, capital de giro, expandir a sua empresa, qualquer coisa que o valha. Você é um gerente de um banco, esse gerente provavelmente seria direcionado a um gerente que já entendia do ramo da pintura, do ramo de construção civil. Ele tinha que fazer perguntas do tipo: qual o volume de tinta gasto para pintar uma casa? Qual é o custo médio da tinta? Qual que é o seu faturamento? Porque na cabeça do gerente, ele já tinha todas essas informações. Então ele fazia o nome bonito para isso, que era score de crédito, a partir dessa informação prévia que já tinha na cabeça dele. Porém, a empresa, como instituição, ela ficava refém desse funcionário. Se esse gerente de banco fosse para outra empresa, toda a informação sobre crédito, sobre o conhecimento da área da pintura ou da construção civil, ia embora com esse gerente. Gradativamente, com toda essa revolução digital, esse processo foi se automatizando através de modelos matemáticos. Então hoje, através de ciência de dados, se captura uma grande gama de informações, de uma grande gama de pessoas que estão aplicando para empréstimos, por exemplo, buscando crédito, e calcula-se a probabilidade desse empréstimo dar default. Default, ou seja, ele não pagar. E através desse score de crédito eu consigo criar uma função. Já tem vídeo aqui no canal também explicando o que é função. Vou deixar linkado aqui no vídeo, caso vocês queiram dar uma revisada, o que é função. Essa função, ela vai dizer se você empresta ou não o crédito para essa pessoa, de acordo com a chance dessa pessoa não pagar. O banco está disposto a aceitar um certo risco da pessoa dar o calote, então eu coloco nessa minha função como parâmetro: eu quero aceitar pessoas que têm a probabilidade de pagar acima de 90%, por exemplo. E você vai com seus dados lá, quando você quer aplicar para crédito, digita todos os seus dados, provavelmente o gerente faz isso, ou talvez você faz isso com um app hoje, provavelmente, e a máquina já calcula para você a chance de você dar default ou não, e diz se você está liberado para você esse crédito ou não. E aí o interessante é que, diferente do gerente, que tinha que estimar na cabeça se era um bom empréstimo ou não, você pode dar um passo além, você pode criar funções que diz até o quanto ele pode te liberar de crédito. Você pode ir um passo mais além com a matemática. Então, se você já pediu crédito alguma vez na vida nos últimos 5 anos para uma instituição financeira, provavelmente você já lidou com Data Science. Outro campo bem interessante de atuação, e veja como é distinto e multidisciplinar essa área, é a medicina. Na medicina, uma aplicação também bem batida que todo candidato que vai trabalhar com Data Science na área de medicina faz é tentar fazer uma máquina de diagnóstico. A partir das informações do paciente,
a máquina, assim como no caso das finanças, se a pessoa ia dar default ou não, no caso da medicina, a máquina vai dar como resposta qual é a doença ou qual é a enfermidade que essa pessoa está seguindo. Então eu posso medir temperatura, eu posso medir a altura da pessoa, os sintomas, se está com tosse, se está com resfriado, se está com febre, um monte de variáveis. Posso contar com o histórico desse paciente, coloco esse histórico dentro dessa minha função e essa minha função me devolve a chance desse paciente ter doença A, B ou C. Claro que aí existe uma questão ética bem interessante, né? A ciência de dados, como a gente vai ver, ela é uma ciência que se pauta em probabilidade estatística, que por definição são ferramentas matemáticas que lidam com incerteza. Então a gente nunca vai ter 100% de certeza que é aquela doença. Por isso que a gente sempre precisa de um médico treinado para olhar esse resultado e dizer, ó, eu acredito que com base no que a IA me respondeu, que essa minha função me deu, com base na minha experiência de médico, paciente A, B ou C tem doença A, B ou C. Seguindo para um outro exemplo mais prático, que eu tenho certeza que vocês estão vivendo isso agora, é a questão de marketing. No YouTube, por exemplo, ele não vai veicular a mesma propaganda para você ou para a pessoa que está do seu lado. Faça esse teste. Pega o celular de alguém, de um amigo seu, um pai, um parente seu, vai no YouTube dele e dá uma olhada para ver o tipo de propaganda que vai para essa pessoa. Se for uma pessoa mais ou menos da sua faixa etária, do mesmo sexo que você, com os mesmos interesses, existe uma grande chance das propagandas serem iguais. Mas se vocês tiverem uma pessoa de um perfil diferente, um pai, uma mãe, ou um irmãozinho mais novo que está no YouTube, provavelmente a propaganda que é veiculada para eles é diferente também. E o que se faz, né? Onde está a ciência de dados aí? Provavelmente o YouTube tem um algoritmo que vai criar uma função onde você vai dar um match entre o que o assinante quer veicular, ou seja, qual que é o tipo de público que esse assinante quer acertar, né? Que ele quer veicular aquela propaganda, e qual é a chance dessa pessoa assistir até o fim, ou assistir o máximo possível essa propaganda, ou ser interessante essa propaganda para esse determinado público. E então, ciência de dados já está no YouTube, provavelmente nesse momento, você viu alguma propaganda aqui, ela já está atuando na sua vida. Um último exemplo que eu vou trazer nesse vídeo, existem zilhares de exemplos, nos próximos vídeos eu quero esmiuçar mais esses exemplos, eu quero mostrar técnicas por trás desses exemplos, como a gente trata esse tipo de problema aqui tanto na academia quanto na vida real, e como a gente pode estruturar esses problemas para eles serem genéricos. Olha que interessante, eu falei já de 4 áreas diferentes que utilizam data science. E o mais impressionante disso é que elas utilizam o mesmo método por trás. O que muda é o campo de aplicação. E agora, indo para o final do vídeo, o último exemplo que eu vou trazer para vocês é da área do direito. A área do direito, ela é considerada uma área bem mais tradicional, mas existem já empresas, as chamadas law techs, startups voltadas para o mercado de direito, que tentam introduzir tecnologia justamente para automatizar trabalho altamente repetitivo. Por exemplo, sai uma lei nova, sai uma súmula nova explicando algum entendimento de algum tribunal sobre um novo caso, e hoje esse trabalho é feito, né, por um humano, ele tem que atualizar as bases de dados, tem que atualizar o know-how jurídico, enquanto você pode criar uma inteligência artificial, modelar de novo uma função, onde você coloca como input essas palavras, todos esses julgados, né, todos esses textos, e como resposta ele pode te organizar automaticamente todos esses classificados. Então eu coloco lá um monte de processo que aparentemente não tem nada a ver, e a minha função ela consegue organizar e juntar os processos que tem a ver. Eu já vi aplicações até de pessoas tentando estimar a probabilidade de uma ação ser ganha ou perdida, de acordo com o histórico do juiz que está julgando, de acordo com o histórico do caso. Então eu coloco todas as palavras. É importante essa diferenciação, né? Nos outros exemplos que eu dei para vocês, todos os exemplos eram numéricos, eu podia colocar número. Nesse caso, a IA, a função está lidando diretamente com as palavras. Eu vou pegar todos esses textos, eu vou extrair palavra por palavra, e eu vou criar funções em cima dessas palavras que vão me dizer se no final, se a chance de eu perder esse caso é maior ou menor. E se vale a pena eu ir para um processo judicial ou não. Então, encerrando agora esse vídeo, espero que tenha ficado claro para vocês da onde veio a Data Science, o que é a Data Science atualmente, como a gente chegou até aqui, qual é o potencial de aplicações de Data Science. Nos próximos vídeos eu vou esmiuçar cada um desses exemplos, trazer um material um pouco mais técnico para quem tiver interesse. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixa o like aqui, se inscreve no canal e até mais. Tchau, tchau, pessoal!